Olá pessoal, na aula de hoje nós continuaremos a nossa viagem fantástica pelo mundo animal. E hoje nós veremos os artrópodos. Animais fantásticos, com capacidades maravilhosas e que fascinam a nossa imaginação. Se você pensa que tem o domínio das coisas, o domínio da situação, você está redondamente enganado. Se você pensa que domina a Terra e que os humanos são os donos dela, você está redondamente enganado. Isso porque a Terra já tem um dono, e já faz muito tempo. E os donos são eles, são os artrópodos. Por quê? Nós encontramos os artrópodos em absolutamente todos os ambientes. No subsolo, acima do solo, voando nas águas doces e nas águas salgadas. Gente, os artrópodos, eles dominam o mundo. Para vocês terem uma ideia, apenas numa organização de um formigueiro, existem mais formigas do que uma população de uma cidade pequena, de mais ou menos 10, 15 mil habitantes, apenas em um formigueiro. Outro exemplo disso, citando ainda as formigas, é a capacidade que as formigas têm de deixar a gente realmente enfurecido, quando elas, a todo preço, sempre alcançam o nosso açucareiro. Olha, você pode arranjar 1000 maneiras de esconder eles dali. Agora, as formigas vão achar. Até me lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, mais ou menos quando estourou a época do verão, eu deixei uma açucareira em cima da mesa. As formigas acharam. Deixei em cima da pia. As formigas acharam. Deixei na sala. As formigas acharam. Olha, não havia Cristo que fizesse com que eu conseguisse me livrar das formigas. A única solução que eu achei foi a geladeira. Os apêndices locomotores articulados são características geral deste filo, que é chamado de artrópodo justamente por isso, pela presença de articulação no seu corpo. Falando ainda um pouco sobre essa característica geral de todos os artrópodos, nós percebemos que todos eles possuem a presença do que nós chamamos de um exoesqueleto, que é responsável justamente pela proteção e pela sustentação desse animal. Os artrópodos, eles são subdivididos em 5 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos aracnídeos, onde nós encontramos as aranhas, onde nós encontramos os escorpiões e encontramos os ácaros. Aliás, os ácaros, nossa, quanta injustiça com eles. Porque sempre quando nós falamos em aracnídeos, a gente lembra em aranha, escorpião e acaba esquecendo desses pequenos seres que têm sim a sua parcelinha de importância no nosso mundo. Você já viu um ácaro? Você conhece um ácaro? Você sabe da importância que um ácaro tem? Vamos ver a enquete que nós fizemos na rua, perguntando a respeito desse animal fantástico. Vamos dar uma olhada. Fala aí! O que é um ácaro? Eu acho que é aquele negócio da alergia que tem no tapete, sei lá, onde tem poeira. Só sei porque eu tenho alergia de ácaro, meu médico falou. O ácaro é um aracnídeo, né? Da classe dos artrópodes. É um aracnídeo dos artrópodes. Um aracnídeo da classe artrópoda. Artrópoda. É um aracnídeo, tem 8 patas e pertence à classe artrópoda. Muito bem. Os ácaros, como vocês podem ver, eles estão presentes em absolutamente todos os locais. São animais detritívoros, gostam de comer células mortas, que nós encontramos em tapetes, em locais muito empoeirados. Vamos falar um pouquinho das características dos aracnídeos. Os aracnídeos são animais que não possuem uma cabeça, um tórax e um abdômen separado. Não, eles possuem uma cabeça fusionada com tórax, formando uma estrutura que nós chamamos de cefalotórax. Nesse cefalotórax estão inseridos o que nós chamamos de apêndices locomotores articulados. Então, nesse cefalotórax dos aracnídeos, nós encontramos 4 pares de apêndices locomotores, 8 patas. E não encontramos a presença de nenhum par ou de nenhuma antena. Nós observamos ainda nos aracnídeos a presença de palpos junto à boca. Esses palpos têm uma função de captura e de defesa no animal, e eles são responsáveis por carregar o alimento até a boca desse bicho. No caso especial do escorpião que vocês estão vendo, existe um abdômen comprido com a presença de uma peçonha no final dele. Esta peçonha é um órgão feito principalmente para a defesa do animal. Ele não costuma utilizar ele para ataque. Nessa segunda figura, nós vemos uma aranha. No caso dessa aranha, é uma aranha caranguejeira. Muitas pessoas elas têm horror, têm ojeriza a esse animal, mas é um animal extremamente dócil e que não costuma ser agressivo. O tamanho ele realmente assusta, e esses pelos que recobrem o corpo do aracnídeo servem muito também para a sua proteção. Toda vez que nós encontramos eles passando por algum perigo, eles costumam soltar esses pelos que contêm uma substância irritante. Nesta outra figura nós temos a tarântula. E por último,
o nosso coitadinho, né? O nosso injustiçado ácaro, né? Este ácaro, ele não é visível a olho nu. Nós conseguimos observar ele apenas numa microscopia óptica, neste caso, numa microscopia eletrônica. Vamos ver agora o trecho de um filme chamado O Mundo Invisível. Nos sofás e camas das casas mais bem cuidadas, microscópicos acarinos de poeira vivem silenciosamente suas vidas. Como dinossauros em miniatura de um distante e perdido mundo, seus corpos dificilmente crescem o suficiente para serem vistos a olho nu. Dependentes de nós para sobreviver, os acarinos de poeira se alimentam principalmente da pele morta, constantemente eliminada pelo nosso corpo. Bom, neste filme a gente pôde ver aonde nós podemos encontrar os ácaros, né? Então, na verdade, a presença deles é a presença doméstica, é a presença onde realmente as pessoas convivem, é onde as pessoas caminham, sentam, enfim, têm a sua vida normal. Eles costumam se alimentar de células mortas. Esse é o alimento deles. Só para encerrar a questão ainda dos aracnídeos, nós percebemos que eles possuem um exoesqueleto feito por quitina. Agora sobre os crustáceos. Os crustáceos são animais essencialmente marinhos, com a exceção do tatuzinho de jardim. São animais que possuem não 4 apêndices locomotores no seu cefalotórax, porque eles também possuem cefalotórax, mas 4 pares de patas ou mais. As 4 pares de patas que nós encontramos inseridos no cefalotórax são geralmente para sua locomoção, são patas maiores. Existe um conjunto de patas que está inserido em seu abdômen e que serve para outras funções, como reprodução ou até mesmo a natação desses animais nesses ambientes. Nós também encontramos nos crustáceos a presença de 2 pares de antenas. E também encontramos neles a presença de garras, né, que nós chamamos também de palpos, para a captura do alimento. Os exemplos: lagosta, siri, camarão, caranguejo, entre outros. É importante ressaltar também que esses animais são feitos por um exoesqueleto não de quitina, mas agora sim de calcário. A terceira classe é a classe dos insetos. Os insetos são animais geralmente sociais e costumam formar então o que nós chamamos na ecologia de sociedades, onde existe um padrão de hierarquia. Vamos pegar como, por exemplo, as abelhas. As abelhas possuem uma abelha rainha, uma abelha operária, um zangão. Enfim, nós temos então uma distinção de tarefas com hierarquia. Muito bem, esses animais, os insetos, como por exemplo a abelha, a formiga e a barata, possuem também um exoesqueleto de quitina. E agora, na sua composição corpórea, eles possuem não mais um cefalotórax, mas uma cabeça, um tórax e um abdômen. E no tórax inserem-se 3 pares de patas. E na cabeça, apenas um par de antenas. A quarta classe é a classe dos diplópodos, onde nós temos animais muito semelhantes aos anelídeos. Mas por que nós não conseguimos então colocar os diplópodos dentro do filo dos anelídeos? Porque eles apresentam segmentos articulados com fins locomotores, os apêndices locomotores, muito bem desenvolvidos por sinal. No caso dos diplópodos, nós temos 2 apêndices locomotores por segmento, diplópodos, 2 pares de patas por segmento. Ainda sobre os diplópodos, são animais com uma aparência mais arredondada e não são peçonhentos. E o exemplo que nós temos é a da Maria Café, também conhecida como piolho de cobra. Para ter uma ideia de como esses animais não são agressivos, ao serem tocados, eles têm uma tendência de se enrolarem para se proteger, e não do ataque. O ataque ele fica com relação aos quilópodos, onde nós temos como, por exemplo, a lacraia. Os quilópodos não têm 2 pares de pata por segmento, mas apenas um. Bom, no caso da atitude das lacraias, elas são muito mais agressivas e têm um aspecto muito mais bélico. Ela tem um aspecto não arredondado e cândido como os diplópodos, mas sim um aspecto realmente agressivo. E as lacraias possuem um órgão inoculador de veneno. E ao serem tocadas, ao contrário das Marias Cafés, elas atacam e agridem o homem. Vamos ver agora, para ilustrar, um trecho do filme Vida de Inseto. Vi essas formigas fazerem coisas incríveis. Todos os anos essas formigas conseguem pegar comida para elas e para os gafanhotos. Então, qual é a espécie mais fraca? Formigas não servem a vocês. São vocês quem precisam de nós. Somos muito mais fortes do que dizem que somos.
E você sabe. Não sabe? Pois é, princesa. Hopper, eu odeio te interromper, mas... Vocês aí, pra trás! Foi uma péssima ideia. Sabe, Hopper, a natureza tem certas regras. As formigas colhem a comida, as formigas ficam com a comida e os gafanhotos voam. Estou tão orgulhosa de você. Vocês estão fugindo! Só apenas fugindo! Ai, gafanhoto, muito sem graça. Pra cacete! Como vocês puderam ver nas imagens do filme, existe uma leve tendência de nós transformarmos bichos, animais, em humanos. Destoando completamente daquilo que eu acabei de falar para vocês, da quantidade de apêndices locomotores, aonde eles estão inseridos. E agora essas imagens que vocês estão vendo comprovam justamente isso. As perninhas no abdômen, bracinhos no tórax, em números completamente errados, abelhinhas com os olhinhos verdes, azuis. Isso tudo é muito bonito, né? Mas biologicamente completamente errado. E agora vamos falar um pouco sobre a reprodução dos artrópodos. Os artrópodos têm uma característica muito peculiar. Começa a aparecer de uma forma bem clara o que nós chamamos de dimorfismo sexual. Ou seja, macho com um corpo diferente do corpo da fêmea. A exemplo dos humanos, que têm as fêmeas com um corpo diferente dos machos. Muito bem. Esse dimorfismo sexual, ele vem a acrescentar na reprodução desses animais. É óbvio que a reprodução é sexuada, ou seja, existe troca de gametas para a formação de novo ser. E existe para esse encontro do macho com a fêmea um fenômeno que nós chamamos de corte. A corte é um fenômeno do macho conquistar a fêmea, de todo um ritual de espécie, e cada espécie tem a sua, de um modo correto da sedução da fêmea para o acasalamento, para a cópula em si. No caso dos artrópodos, só para sentir o exemplo, as aranhas. A aranha fêmea ela é muito maior do que a aranha macho, e o macho tem que chegar nela cheio de dedos, cheio de cuidados. Porque a fêmea, no primeiro momento, olha ele como um reprodutor. E as atitudes que o macho tem para conquistar a fêmea tem que ser exatamente do jeito que a fêmea quer. Uma perninha fora da dança e o macho virou comida. Muito bem, mas se o macho for realmente macho e conseguir fazer aquela dança perfeitamente, a aranha vai fazer com que ele tenha a graça, com que ele tenha o privilégio de copular com ela. Mas o macho, mesmo assim, tem que chegar com todo o carinho do mundo, com todo o cuidado. Porque no momento em que ele conseguiu fecundar a fêmea, ele passa a ser visto por ela como alimento, como proteína para os seus futuros filhotes. Então, no momento em que ele copula, ele tem que dar o pé, tem que dar no pé. Aliás, tem que dar nos 8 pés. E muito rápido, senão ele vai ser rapidamente devorado pela aranha fêmea. A exemplo das aranhas, existem outros animais que fazem a corte. E esse fenômeno começa a ficar cada vez mais complexo. O exemplo da complexidade de um fenômeno de corte, você pode sentir quando você sai de noite numa festa. O cuidado parental também é um fenômeno que se verifica nos artrópodos. A exemplo dos humanos que cuidam dos seus filhos quando nascem, os artrópodos, em algumas espécies, também têm esse cuidado. Quanto maior o cuidado que eles têm, menor a necessidade de eles porem mais ovos no mundo. Maior é a eficiência num fenômeno do crescimento desse animal e maior vai ser o sucesso dele, a chance que ele tem de se desenvolver e chegar na idade adulta. Como nós podemos ver nas imagens do vídeo da lacraia. As lacraias põem seus ovos, cuidam dos seus ovos e depois que as lacrainhas nascem, elas ainda continuam sendo cuidadas pela lacraia mãe. Parece meio nojento, né? Mas esse cuidado todo tem a sua justificativa. É necessário que esses animais se precavenham de qualquer fenômeno estranho que